Olá, eu sou o Fábio Azevedo e no Quem Decide dessa semana você vai conhecer um pouco mais de Miriam Ferreira. De enfermeira a empresária de sucesso, ela já passou por diversos segmentos e encontrou no açaí um caminho de crescimento e expansão internacional. Dona do Açaí Aju, referência em Aracaju e da fábrica Amazing Açaí em Portugal. Ela acredita que a determinação é a receita mais próxima para o sucesso. Mas como é que isso influenciou a história empreendedora da Miriam? Ficou curioso? Então você descobre agora no Quem Decide. E aqui está ela, Miriam Ferreira. Que carinho, que satisfação, que orgulho ter você aqui com a gente no Quem Decide, tá bom? Bom, Miriam, eu queria começar te fazendo a pergunta que você respondeu para mim que a determinação é a chave para o sucesso. Como é que isso está no seu dia a dia, na tua trajetória? Como é que você explica isso? A determinação é a chave de sucesso. Então, Fábio, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Você que foi meu coach, então eu tenho histórias, assim, memórias afetivas muito importantes. Eu acho que desde 2017 que a gente se conhece, ou 2016, não lembro mais. Sim. Então, assim, para mim está sendo um prazer. Então, quando eu falo em determinação, é porque a minha história que antecede o empreendedorismo, ela é muito rica, né? E veio carregada de muita determinação. Então, se não fosse a coragem, a determinação, essa inquietação que na época fazia parte do meu dia a dia, eu não seria a Miriam empreendedora hoje. E até porque a Miriam, como eu falei na abertura, vocês já ouviram, Miriam enfermeira. E como é que surgiu essa coisa assim? Até a gente conversando antes da gravação, você falando assim, nossa, como é que seria se eu tivesse continuado enfermeira e não tivesse empreendido? Então, para mim, eu me considero extremamente privilegiada por ter tido a oportunidade de ser enfermeira. Primeiro, porque eu me espelhei na minha tia, que hoje tem 95 anos, 92 anos, e ela, para mim, foi uma inspiração muito bacana. É uma enfermeira extremamente competente, humana. Então, assim, eu me espelhei e não me arrependo, porque eu também fui uma enfermeira que deixei um legado, sabe? Então, mas a enfermagem, Fábio, para mim, ela começou a se tornar limitante. E aquilo que me limita me gera angústia, porque eu sou uma pessoa que quer coisas novas, sabe? E trabalhar como enfermeira, principalmente num ambiente público, é frustrante porque você quer dar mais, você quer fazer algo mais. E eu não conseguia, porque dependia de gestores. Quando eu tinha uma secretária de saúde bacana, daqui a pouco mudava o prefeito e começava tudo de novo e a gente tinha que convencer o outro de coisas essenciais para o paciente. Então aquilo foi me gerando angústia. E essa angústia, essa inquietação, que eu acho que foi um dos motivadores e incentivadores para que eu saísse da enfermagem, né, e buscasse um outro caminho. Então, acredito que foi esse burburinho que me causava na época, foi que realmente me impulsionou a mudar. E tem muita gente que está assistindo agora que está no CLT, sonha em empreender, ou é concursado, uma coisa que você falou para mim, poxa, mas eu tinha 2 concursos e eu larguei tudo. E até para essa pessoa que está nos assistindo agora, você se arrepende dessa decisão? Não, eu acho que foi o maior presente que o universo, porque muitos podem falar que é o universo, outros falam que é Deus, outros falam que é uma força divina. Eu prefiro falar que foi Deus, né? Porque eu conversava muito com Deus na época e dizia assim, Deus, ó, esse negócio de livre-arbítrio, não venha com essa conversinha furada pra cima de mim, não. Porque eu tenho certeza que eu só vou conseguir mudar se o Senhor autorizar. Sim. Então, eu acho que foi uma conspiração, sabe? Essa reclamação o tempo inteiro, essa insatisfação, essa busca de mudança, porque eu cheguei a ter 5 empregos como enfermeira
eu chefiava 2 hospitais, tinha um concurso público pelo estado da Bahia e tinha um concurso público pela prefeitura de Simão Dias. Então, assim, eu estava numa zona de conforto para muitos. Total. Né? Mas o que me angustiava, deixar os filhos na capital e passar semana no interior, né? Trabalhando todos os dias de segunda a sexta. Tinha o privilégio de trabalhar só segunda a sexta, final de semana estava com os filhos. Mas mesmo assim, aquilo não era o ideal, não era a vida que eu queria. Sim. Trabalhava como enfermeira, amava ver o cuidado que eu tinha com os pacientes e o retorno que aquele cuidado me trazia. Mas mesmo assim, era limitante, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu precisava mudar. E tem uma coisa que falam assim, que você não pode, pelo menos não deve dar um salto, e um dos comportamentos empreendedores é o correr risco calculado, né? Tem às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou largar, seja o que Deus quiser. Com você foi assim, você falou, eu vou largar e vejo o que eu vou fazer, ou foi um plano estruturado? Como é que foi isso? Primeiro começou com algumas angústias, insatisfações. Eu acho que problemas sempre vêm, a gente soluciona e virão outros. Sim. Mas a inquietação é algo que se você não tratar, ela vai gerar um problema muito sério no futuro. Sim. Então era uma insatisfação dentro de mim que eu fui trabalhando assim. Primeiro eu queria que Deus me ajudasse, porque como eu achava que eu fazia diferente por ser enfermeira, eu tinha um tratamento diferente, eu dava um tratamento diferente aos meus pacientes. Então quebrar isso de forma abrupta seria ruim para eles, seria ruim para mim, seria ruim para esse propósito maior. Sim. Né? Que eu acho que a gente está aqui nessa coisa que é vida, essa complexidade linda chamada vida, mas que tem muita coisa que a gente ainda desconhece. Sim. Então eu vejo muito isso. Então não poderia ser nada muito abrupto. Então eu vim trabalhando dentro de mim, mas sem medo, com muita determinação. Perfeito. Né? Então eu fui diminuindo o emprego, diminuindo outro emprego, mas com a convicção dentro de mim muito grande. Porque a minha vontade de mudar, de sair daquele contexto que eu criei e que para muita gente geraria uma zona de conforto, para mim não era suficiente. Então eu fui trabalhando assim. Primeiro eu fiz 1 ano de direito na AGES, achando que poderia de repente, mas cheguei na AGES e uma das aulas eu dizia assim, olha, eu quero ser delegada, mas eu estava com 42 anos. Aí a professora disse assim, mas delegado só pode aos 35. Foi frustrante, eu desisti do direito. Então não era o direito ainda. Então eu comecei a buscar algo que pudesse ser uma saída para mim. E aí, como eu fui a idealizadora do projeto da minha mãe, né, que minha mãe foi a precursora, ela que trouxe o açaí para Aracaju, e eu que dei a ideia, disse, minha mãe já conhecia o açaí em Salvador, morava em Salvador na época, e ela abraçou essa causa. E de repente deu um estalo e disse assim, poxa, por que não ser empresária? Porque eu já tinha esse empreendedorismo dentro de mim, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a procurar um ponto da Miriam empresária. E quando eu vi o ponto na Orla, essa loja que estava aluga assim na Orla, parecia que tinha um neon, sabe? Era aquela loja. E eu recebi várias críticas. Então meu filho dizia assim, minha mãe, você tem certeza que aqui não tem nada, não tem nem pedestre, é um ponto quase um ponto de droga. Meu Deus, mas eu tinha tanta convicção que era ali, sabe? E as pessoas diziam assim, não sei o quê, e muita gente contra. E aí eu acho isso bacana, porque quando eu digo determinação, é esse feeling, sabe? Que muda tudo. Então eu disse, não, é aqui que eu quero. Então assim, me ajudaram, assim, eu tinha um carro e eu vendi o carro, e aí com o dinheiro do carro eu comecei a fazer a reforma, e eu lembro que com menos de 15 dias com a loja aberta, eu ampliei de 5 funcionários para 13. E uau. Como a galeria tem 3 lojas, eu só tinha alugado a primeira e aluguei mais as outras 2.
com menos de um mês. Então, assim, o crescimento foi muito rápido. Sim. Então, isso que eu acho que, quando eu digo assim, porque não foi só eu, sabe? Eu acho que houve uma conspiração a meu favor. Eu acho que eu enjoei tanto Papai do Céu, dizendo, ei, me ajude. Eu sei que você precisa me permitir que eu saia da enfermagem e que você me dê outra oportunidade. Então, assim, porque eu tenho um espírito muito generoso vindo da família, né? Minha tia, minha mãe. Então, existe uma generosidade. Também estudei em colégio de freira, depois estudei em colégio de padre. Então, quase que eu fui uma freira, né? Eu pulei aí uma cerca muito grande. Então, assim, existe uma generosidade. Então, a minha preocupação em sair da enfermagem era um pouco disso. Como é que eu vou empreender? Como é que eu vou mudar e perder essa minha essência de generosidade? Só que hoje eu vejo o quanto eu continuo com esse espírito, porque eu tenho hoje 90 funcionários, 90 colaboradores que dependem da minha administração. Sim. Que realizam seus sonhos através do seu emprego, um emprego digno, com pagamento em dia, sabe? Com plano de saúde, com tudo que tem de direito, sendo tratado com dignidade, com respeito. Então, assim, também, minha generosidade não ficou para trás. Eu continuo, é lógico que não queria que fosse diferente, né? Mas tem muitos empresários que tratam o colaborador como, sei lá, como um robô, como uma máquina, né? Sim. E eu digo muito isso nas minhas reuniões, que eu preciso que meu colaborador seja feliz. Perfeito. Tenha alegria em ser Açaí Aju, sabe? Que ele se sinta bem, que ele vista a camisa com entusiasmo. Porque se não for assim, não serve. Perfeito. Sabe? É o princípio da qualidade, né? O cliente interno, né? Se você não trata bem seu colaborador, como é que seu colaborador vai tratar bem o seu cliente? Se ele é seu cliente, você não trata ele bem. Então, assim, o crescimento, eu acho, crescer o grupo, quando cresceu, eu perdi um pouco esse contato com o colaborador. Mas eu insisto que essa prática de respeito, de carinho, de você ouvir. Ninguém é máquina, então vai ter dias que o meu colaborador vai chegar irritado, vai chegar chateado. Então ninguém é uma máquina. Então o gerente, ele precisa acolher esse colaborador. Perfeito. Porque ele oscila. Perfeito. Aí quer dizer, quando o colaborador oscila, precisa ser demitido, que é isso, Exato. entendeu? Então eu passo muito, porque eu praticava isso. Eu que estava à frente disso antes do crescimento da empresa. Sim. Então agora que eu preciso estar mais ausente, eu preciso passar esse mesmo direcionamento para que os meus gerentes continuem com essa visão, continue praticando aquilo que eu inseri nas minhas empresas. Perfeito. E eu quero até lhe partilhar contigo, porque eu me lembro essa jornada, uma parte dela, a gente fez o processo de coaching e tudo, e uma coisa que é incrível na Miriam é essa questão da conexão, da verdade, da linguagem. Ela é uma líder que está presente e no começo ela estava na cozinha, estava com os funcionários e a gente na sessão dizia, não, eu vou e lavo a loja com eles e converso com eles e está próximo da equipe, não é aquela coisa do, agora eu sou o empresário e aí eu fico aqui, vocês ali, não. E tanto que uma coisa que foi muito legal, quando a gente estava conversando antes da gravação, você falou assim, nossa, hoje eu estou muito bem, hoje eu delego, hoje eu saber essa transição de papel. Como é que foi isso? Porque eu vejo que tem muito empreendedor que está na estação errada. Ele abre o negócio muito numa postura de que eu já domino o sistema, sem estar ali na mão na massa. Tem outros empresários que estão na mão na massa e não entendem que na evolução o papel dele é ir para o estratégico e sair do operacional. Como é que foi para você isso? Então, até hoje é muito difícil, juro. Eu acho que foi um dos maiores desafios dentro do empreendedorismo, esse desmame da minha presença. Porque com o advento da indústria de Portugal, eu fiquei mais ausente nas minhas lojas. E tive que delegar, né? Hoje nós temos vários gerentes exatamente para suprir a minha ausência. E eu sabia que eu me ausentando, iria ter queda de faturamento, iria ter mais problemas com o colaborador, de insatisfação, com o turnover, entrada e saída absurda e teve. Então, mas eu já previa isso. Certo. Então, até hoje, as pessoas assim, Dona Miriam, quando a senhora chega de Portugal, as pessoas mudam o comportamento. Então, por quê? Então, a gente precisa buscar o porquê. Eu preciso que os meus gestores tenham um pouco do meu perfil para que esse legado que eu construí, essa história de
de respeito, de confiança, de ter o colaborador ali para eu contar sempre com ele, ele contar comigo e ser uma balança equilibrada. Eu preciso que o meu gestor tenha um pouco do meu perfil. Mas é muito difícil, Fábio. Sem dúvida. É muito difícil. Então, até hoje, tudo que é de RH, mesmo eu estando distante, eu quero estar presente, mesmo distante. Sim. Então, meu gerente de recursos humanos, ele me participa de absolutamente tudo. Vai dar uma advertência ao colaborador tal, porque ele fez isso, isso e isso. O que é que a senhora acha, dona Miriam? Então, é uma forma de eu estar presente, sabe? Toda demissão tem que passar por mim. Perfeito. Porque eu mudo de loja, eu converso com o colaborador para que realmente a demissão seja o último caso. Perfeito. Então, assim, esse desmame para mim está sendo um dos maiores desafios. E Miriam, veja, começam as lojas, distribuidora, como lá antes era no início floricultura, depois em parceria com o filho restaurante, envolvido em uma série de coisas, e aí vai para um estágio agora que foi a fábrica em Portugal. Como é que é essa questão da internacionalização? Porque, e é uma excelente oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar com quem está efetivamente vivendo, porque, bom, eu fiz mestrado em Portugal, eu estudei numa business school, mas ter essa oportunidade de conversar com uma brasileira que empreende lá, isso é sensacional. Que diferenças tem de mercado? E eu trabalhei, atuei lá, sei que são muitas, mas como empreendedora, como é que foi? Como é que foi esse aprendizado? Como está sendo esse aprendizado? É incrível como muda, né? Como é gritante a diferença. O bom é que é a mesma língua, né? Sim. Apesar da cultura diferente, sim, mas você sabe disso. Sim. A mesma língua para falar, né? Para escrever ou a redação, dizer que já é outro universo, né? Então, assim, estar em Portugal é interessante porque você tem uma visão aqui muito linear e quando você tem essa sua experiência internacional, isso faz isso, né? Sem dúvida. Então, assim, é um mercado mais lento, que te dá um retorno mais demorado. O Brasil, ele, sabe, tá acelerado. Sim. Você monta aqui um negócio e a coisa tem que acontecer. E acontece muito rápido. Principalmente o meu início como empreendedora. Sim. Foi muito rápido, né? E lá em Portugal não, é aquela coisa lenta. Você vai contratar uma construtora e você acha que vai gerar e já colocando algo bem assim, otimista, 3 meses, dura 6, 8. Você vai contratar um prestador de serviço, o cara diz assim, minha agenda tá lotada só daqui a 3 semanas. Meu Deus! Isso é desesperador. É desesperador. Então, assim, lidar com, também ampliar o network, sim, sabe? É interessante esse contato com pessoas na Inglaterra, pessoas assim, na Irlanda, conhecer novos lugares. Porque eu acho que eu pedia muito a Deus também que eu me tornasse, o que é que Miriam queria como empreendedora? Aí eu queria me tornar uma executiva, viajar, abrir loja e tal. E aí Deus foi tão assim, bacana comigo, que ele disse, não, já que você quer ser executiva, deixa eu mandar você para fora do país. Eu acho muito isso. Então, assim, é um privilégio para mim, sim, ir 4 vezes para a Europa, sabe, por ano. E chegar lá e quando o avião tá descendo, tá pousando, o coração começar a bater forte e dizer assim, poxa, a minha segunda casa. Sabe, eu amo iniciar esse processo de descida em Portugal, porque eu digo o coração e ao cérebro diz assim, poxa, você está em casa aqui também, sabe? Sem dúvida. Então, assim, é uma complexidade de fatores que me geram um privilégio, me geram um orgulho, porque, assim, eu amo essa mulher dona do Açaí Aju, sabe? Essa mulher executiva, essa mulher que viaja sozinha, que antes tinha medo de voar e hoje viaja para todo lugar sozinha, sabe? Então, assim, eu amo essa mulher empreendedora e essa mulher por trás, também agora, né? Por trás disso tudo, né? Sim. Essa mulher que agora é avó, que ama os netos, né? Que tá enfrentando agora uma menopausa, as dores articulares. Então, assim, eu tô vivendo um momento muito bacana, sabe? Apesar de ter rasgado o diploma e ter começado a empreender aos 43 anos de idade. Então, eu rasguei o diploma aos 43 anos de idade. Joguei fora 2 concursos públicos para empreender
Sim. Num país de riscos, Sim. num país que ser empresário é você carregar algo que muitas vezes não é seu mesmo, né? É obrigação do Estado, mas é um empreendedor que tem que arcar. E aí, mas foi tudo isso. Eu acho que o universo, Deus, a fé, essa determinação, essa coragem. Muitas mulheres dizem assim: eu não quero ser essa mulher guerreira, eu quero ser uma mulher de paz, eu quero ser uma mulher que vive no salão, Mas eu não sei, na época eu tinha duas escolhas, eu acho. Ou ser uma enfermeira que poderia estar frustrada hoje, cheia de dores, cheia de frustrações, ou essa mulher empreendedora que está amando viver o que eu estou vivendo hoje. Sim. Então eu acho que eu não me arrependo. Só fazer uma correção, porque você disse que rasgou o diploma, mas você só mudou a forma, você continua cuidando de gente. Exatamente, continuo cuidando de gente. Eu conheço a tua equipe, é verdade. E agora, a questão, como é que é gerir um RH em Portugal? Pela cultura, pelos colaboradores, diferente Fábio, do Brasil? Por incrível que pareça, a maioria dos meus colaboradores são brasileiros. Ah, é? Sim, eu tive algumas experiências com colaboradores portugueses, mas não foi muito bom. Entendi. Essa experiência não foi muito boa. E então, tá chegando muito brasileiro. Sim, é incrível. Então, assim, às vezes bate na porta portugueses, indianos, né, chineses e brasileiros. Então, eu noto que o brasileiro que vai para lá, ele tem uma postura diferente. Ele quer acertar, sabe? Sim. Ele quer vencer, ele quer ter uma vida diferente do que ele levava aqui. Oportunidade. Então, ele abraça a oportunidade. Perfeito. Então, a maioria, eu acho que eu só tenho um português. Numa equipe de 8, eu só tenho um português. Todos brasileiros. E como é que é a relação com ele? Não, é tranquilo. E é bom porque ele passa um pouco da cultura local. Sim, entendeu? Diversidade, né? Então existe uma troca, né? Sim. E antes eu tinha mais português, então a gente começou a aprender com eles, né? Dizer assim, olha, vá no supermercado melhor, o melhor supermercado é esse. Sim. Ou então para você, cuidado com, não diga isso, né? Essas coisinhas. Que tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa em português que você não deve falar português do então Brasil. É essa troca gostosa de energia. Perfeito. Miriam, me fala uma coisa, se você fosse recomeçar a tua vida empreendedora hoje, se estivesse fazendo essa transição agora, sim, que caminho que você faria ou por onde você começaria? De novo? Eu acho que minha trajetória como empreendedora, ela tem mais assertividades do que erros, sabe? Então eu acho que eu voltaria pelo mesmo caminho. Perfeito. Eu voltaria pelo mesmo caminho, sabe? Gostaria de ter sofrido menos, de ter enfrentado isso com menos adversidades, mas a determinação, a coragem de sair 4 horas da manhã para levar os funcionários em casa, sabe, de lavar prato todas as vezes que eu vi a pia cheia, de ter adquirido, abraçado as oportunidades de crescimento. Então não tem volta. Eu acho que eu voltaria pelo mesmo caminho. Eu vou aproveitar e a gente vai para um momento que é muito esperado aqui no programa, que é o seguinte. Lembra que eu te pedi para fazer um teste, que era aquele teste de comportamento empreendedor, né? Sim. Porque o nosso objetivo é descobrir, olha, conheci um pouco daquela empreendedora, mas quais são os comportamentos, os melhores comportamentos que ela tem de empreendedorismo? Para a gente tentar entender e linkar um pouco esses comportamentos com a tua trajetória que você contou aqui para a gente. Você acredita, pensando assim, em 10 comportamentos, se você pensar assim, qual é o diferencial? O que você acredita que deu no resultado? Seus 2 principais comportamentos empreendedores, que está desde correr risco calculado, busca de informação, relacionamento, comprometimento. Então, uma coisa que eu acho que eu sempre conto essa história para muita gente que ouve a minha história, minha evolução, é de que eu me dediquei muito à empresa, sabe? Me dedico até hoje. Mas no início, muito mais. Por exemplo, se minha secretária de casa dissesse assim, Dona Miriam, o micro-ondas queimou. Eu disse, minha filha, segura aí, porque não dá não para eu comprar agora. Mas se a minha empresa, se algum colaborador chegasse, Dona Miriam, a lâmpada queimou, o micro-ondas queimou, o forno, eu fazia de tudo para suprir imediatamente. E outra coisa também que eu acho importante é, eu não enxergava o dinheiro da empresa como meu. Era da empresa. Eu acho que passaram-se uns 3 anos para cair a ficha de que eu tinha condições de dar entrada num apartamento.
Porque o dinheiro que estava lá era... Fazia monitoramento, planejamento. Não era meu, eu tirava para sobrevivência, para manter os filhos, a alimentação, a escola e tal, aluguel. Mas o dinheiro que tinha lá, eu não me preocupava com saldo. Eu me preocupava em trabalhar, sabe, essa dedicação plena à empresa. Porque muita gente acha que, você é empresário e começa a entrar o dinheiro e você esquece que você vai pagar 13º, você vai pagar rescisões, você vai pagar impostos, né? E acaba falindo nos 5 primeiros anos. A quantidade de empresas que fecham... Maior mortalidade no Brasil é isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que um diferencial importante da minha característica como empreendedora foi isso. Foi separar, principalmente no início, o que era dinheiro da empresa, o que era dinheiro que era um prolabore para eu sobreviver, eu e os meus filhos. Sem luxo. E você sempre acompanhava? Você não é aquela pessoa que falava assim, não, eu sempre acompanhava, eu que pagava meus funcionários, eu que ia pro Atacadão comprar as coisas, eu que ia para o Ceasa encher o carro de coisa. Então, os 4 primeiros anos foi muita dedicação. Legal. Tua primeira, planejamento e monitoramento. Planejamento e monitoramento sistemático. Elaborar planos detalhados, estruturar para alcançar metas, acompanhar, revisar constantemente o progresso, adaptar estratégias com base nos resultados. Quer dizer, não dou um passo além do que eu posso naquele momento, não faço loucuras, corro risco calculado, mas acompanho, né? Então, esse é um comportamento. E o segundo é estabelecimento de metas. Dá para empreender sem estabelecer metas? Eu vou só ler aqui quais são os 3 que derivam desse. Definir metas claras, específicas e desafiadoras. Dividir objetivos maiores em metas menores alcançáveis. Reavaliar e ajustar metas conforme necessário. Dá para empreender sem estabelecer metas? Dá. Como é que se faz? Vale a pena? Não sei, comigo valeu. Como foi? Conta pra gente. É isso, como diz Zeca Pagodinho... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu acho que pra mim, eu tinha muito isso. Eu tinha tanta convicção que ia dar certo. Eu tinha tanta determinação, tanta coragem. Eu enfrentaria leões para que meu investimento desse certo. Então, eu não tinha metas. As metas, as coisas, o crescimento aconteceu, inclusive de forma muito rápida, sabe? Mas comigo lá dentro, vendo tudo. Eu sou até hoje muito centralizadora. Tô criando esse desmame agora. Mas assim, tanto que meu filho, que é diretor executivo, o Felipe, ele diz muito em reuniões. Existe uma empresa que era chamada Miriam, e hoje é uma empresa que Miriam é diretora. Não se chama mais Miriam. Sim. Então assim, porque eu era a empresa, sabe? Eu lembro que os funcionários não tinham conta salário e eu colocava um por um entrando no meu carro, um por um para receber o salário em mãos. Então eu era muito centralizadora. Sim. Então as metas, eu nunca tive um objetivo de metas, estabeleci metas. Eu cresci e a coisa veio assim de forma muito natural pela minha garra, minha coragem, meu feeling, sem estabelecer metas. Entendi. Mas nem que seja a meta do continuar fazendo, manter as coisas em equilíbrio. Não existia aquela meta do, eu quero fazer tanto e depois fazer tanto, porque para você nunca foi o resultado, mas sempre o processo, isso, sempre a jornada. Exatamente. Tanto que você é muito intensa, visceral dentro do processo e tal. Porque, vamos lá, o teste, e existe um equilíbrio muito grande. Esses tópicos foram tipo um a mais ou outro a mais. Tem uma série de comportamentos, a gente não pode dizer que o empreendedor seja só isso. E é interessante entender. Agora, no planejamento e monitoramento, o que você diz? Porque assim, as pessoas que estão assistindo, elas se inspiram muito nos empreendedores. Existe a coisa do risco calculado, nem para todo mundo, e até aquela coisa, eu posso empreender por necessidade ou por oportunidade. Tem muita gente que entra por necessidade e também não se planeja e não tudo. Agora, nem todo mundo é a Miriam, né? Nem todo mundo vai dizer assim, amanhã eu largo tudo, vou empreender, não tenho meta nenhuma, não vou, e nossa, tudo vai acontecer. Então, o Felipe me caracteriza como uma empreendedora muito agressiva.
Sim. Né? Eu vou e enfrento tudo e quero, porque quero comprar um forno que não tem nem um saldo, não vai comprar, nem conseguir dar entrada. Mas eu digo, eu quero aquele forno. Então, assim, eu acho que minha meta, ela está dentro, indiretamente, ela está dentro disso, sabe? Por exemplo, quando eu dizia assim, meu cliente, ele tem que sair satisfeito, ele tem que estar, sabe, tem que gostar, tudo que tem no cardápio não pode faltar, nada pode faltar, ele tem que sair daqui satisfeito, tudo tem que estar muito bacana. Então era uma meta inconsciente, sabe? Era uma meta inconsciente, porque para mim o objetivo principal era gerar essa experiência, ter um produto bacana. Por exemplo, com as pessoas quando me veem hoje, porque eu não sou uma figura pública, eu não estou à frente assim, que as pessoas que me mostrem. Sim. Então quando eu estou conversando, você é a dona do açaí Aju, meu Deus, meu salário vai... Quando meus filhos consomem o açaí Aju, que maravilha, que maravilha. Então isso para mim era minha meta, vamos dizer assim. Sim. Então até hoje eu acho que é muito gostoso você ouvir que é o melhor açaí do estado, que as pessoas às vezes recorrem a outra marca, mas voltam para o açaí Aju. Então tem meta e tem objetivo melhor do que esse? Não impossível. Tem, sem dúvida. Me fala uma coisa, qual foi a sua melhor decisão enquanto empreendedora e qual decisão você não tomaria novamente e o que é que você aprendeu com ela? A melhor decisão foi aproveitar sempre as oportunidades de crescimento. Tá. Então aquilo era uma coisa assim, uma inquietação. Eu quero, sabe, vinha uma loja, por exemplo, a do Gourmet em frente ao Delmar, e aquilo apareceu, passo ponto, alguma coisa assim, uma faixa, eu digo, não, eu quero, sabe qual é? Eu quero e negociar e vai até chegar nisso. Sim. Então assim, eu acho que foi muito bacana, eu acho que foi muito assertiva nesse quesito. E aquilo que eu não faria... Faria novamente, o que é que você aprendeu dela? Ai, meu Deus, o que eu não faria? Que tem outro lado, né? Que a gente vê o empreendedor ou veja a história, o case de sucesso, né? E aí quando você estuda o case, aí todo mundo fala, bom, maravilha, então o empreendedor, ele acerta o tempo inteiro, ele não erra nunca, e a gente sabe que existe... O problema não é acertar ou errar, é aprender, né? Como é que você... Então, eu acho assim, eu já tive por exemplo, eu tive um empreendimento que fechou em 6 meses. Certo. Que foi a Mila Maria, uma doceria que eu trouxe chefes de fora, eu trouxe muita coisa da França, uma ideia totalmente diferente. Eu fechei com 6 meses, porque eu tive uma colaboradora que era uma psicopata e que ela me causou tanto mal que eu não conseguia entrar na minha loja, sabe? Então, assim, eu confiava, eu acho que uma das coisas que talvez eu tivesse mudado era que você precisa me provar que você é de confiança. Sabe, eu me entregava, assim, à confiança e eu era levada facilmente. Me conduziam de forma muito, muito fácil. Então, eu acho que hoje já não seria. Hoje eu tenho uma outra Miriam, uma Miriam mais forte, mais determinada nesse sentido. Miriam, se você pudesse ter oportunidade, imagina que você está lá no teu espelho, está lá penteando seu cabelo, e de repente você tivesse contato com aquela Miriam enfermeira, antes do pensamento de vou empreender, que estava indo se arrumando para sair para o interior, para aquela loucura toda, ajeitando o menino, se você tivesse 30 segundos para falar com ela, o que você diria para ela? Parabéns pelo que você foi até hoje, mas caia fora. Mensagem curta, direta. Cá fora aí, vá atrás de outras coisas. Você está se perdendo aqui. A Miriam, sabe, eu enfrentei algumas coisas importantes para gerar essa inquietação, né? Como eu disse logo no início do programa. Então, foi bom enquanto durou. Perfeito. Foi muito bom ser enfermeira, mas enquanto durou. Eu não teria essa energia, essa força, essa alegria que ainda me impulsiona como mulher, como empreendedora, se eu fosse a Miriam ainda enfermeira. Sim. Talvez eu reinventasse algo, não sei, né? Mas não. Ô Miriam, qual habilidade que se você desenvolvesse mais hoje ou está desenvolvendo, você acha que vai te levar para o próximo nível enquanto empresária, enquanto empreendedora? Que competência que você fala, olha, se eu tivesse essa competência, porque, claro, cada um tem seu perfil. Eu sei o que eu sei. Fala. Você teria que ser mais jovem.
Eu comecei muito tarde, Fábio. Eu comecei aos 43 anos, tenho 15 anos como empreendedora. Sim. E se eu pudesse, essa competência seria o pique de uma jovem, né? Sim. Então assim, poxa, se hoje a Miriam, com essa visão, com tudo que ela enfrentou, com a garra, com a determinação, com a coragem, se eu tivesse meus, de novo, 43, meu Deus, o mundo era o limite, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Então assim, hoje eu tenho outras prioridades. Hoje minhas prioridades é cuidar de mim, sabe? Perfeito. Cuidar dessa mulher para que ela envelheça com saúde, com memória, né? Sem dúvida. Quero dedicar meu tempo mais aos netos, a mim mesma. Então, meu amor próprio precisa ser cada vez mais mensurado, cuidado. Eu começo a falar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dos meus, eu me preocupo com todas aquelas famílias que estão em volta. Esse é o topo da pirâmide. Exatamente. Esse é o legado. É isso aí. Como é que é estar vivendo isso no nível de lucidez que você está hoje? É um orgulho que você não tem noção. Porque às vezes eu fico imaginando, meu Deus, aquela Miriam que foi humilhada pelo ex-marido, foi humilhada por uma professora da faculdade que dizia assim, o que você está fazendo aqui? Você não nasceu para ser enfermeira, sabe? Humilhada por uma secretária de saúde porque os pacientes me elogiavam ao invés de elogiar ela. Então assim... É isso, por isso que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Tenho orgulho dessa inquietação que me trouxe até aqui. Vamos lá, imaginar que você está publicando um livro contando a sua história empreendedora. Qual seria o título? Qual seria o título? Então, eu acho que nesses 3 últimos meses, várias pessoas já me pediram para escrever um livro. Foi? E, inclusive eu vi até me inscrevi de um cara que é best-seller de alguns livros na Amazon. Uhum. E eu assisti a fala dele exatamente para me preparar para escrever um livro. E você sabia que eu adorei as dicas, muito bacana, só que eu fiquei impactada na questão do título. O título ainda não sei, eu acho que tem que ser, ele disse assim, o título tem que ser algo que traga uma vontade de ler o livro, né? Tem que ser algo que atraia o público. Eu não sei, sinceramente, eu acho que poderia ser algo assim, a enfermeira, não sei se eu colocaria a enfermeira que se tornou empresária ou... Não sei, eu até hoje, talvez no próximo programa, na entrevista eu traga com certeza justo. o título desse livro. Quando você fala de enfermeira, mas se você fosse definir Miriam por Miriam, resumir em uma frase curta a tua história empreendedora. Por que ela aconteceu? Porque ela não aceitou, ela buscou dentro dela algo muito maior do que ela vivia naquele momento. A insatisfação era tão grande que ela tinha que ter outra saída. E demorou um pouco para ela encontrar essa luz, mas ela não se arrependeu. Perfeito. Título provisório? Título provisório. Daí vá, gatilha. Pá. A Mulher das Oportunidades. Tá vendo aí? Saiu. Mulher das Oportunidades. Perfeito. Eu acho você vê como resume, você vê, em vários momentos aqui na entrevista você falou assim, queria ter aproveitado mais as oportunidades, estava sempre aberta a elas, independente do que acontecia, podia quebrar o micro-ondas de casa, mas o da empresa não quebrava, e ser muito verdadeira com o que você faz. Lembra que você já me falou que eu fui a reuniões onde as pessoas só olhavam números, e eu dizia, cara, mas onde é que está? Eu não encontro meus valores aqui, eu não encontro meu espírito aqui, para mim não funciona. Isso. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que ter 50 MBAs, eu tenho que ter toda a técnica do mundo, e esquece que a tua energia é se colocar em prol do movimento. Outra reflexão, eu peço a Deus, mas... Primeiro, você se deu a permissão e você se colocou a caminhar. Sim. Você não fez, me dá aí. Que horas vai vir? Eu me permiti, eu acho que essa palavra, permissão.
Eu acho que você se permitir é extraordinário, é extraordinário. Eu acho que essa palavra realmente ela é a chave de tudo. Perfeito. Se permitir mudar, se permitir se reinventar, sabe? Se permitir tudo. Eu acho que a mulher ela é incrível, né? Porque ela pode ser mãe, ela pode ser avó, ela pode ser linda, ela pode ser tudo que ela quiser. Empresária, né? Engenheira, ela pode ser tudo. Então assim, ter esse conhecimento de que você pode se permitir, sabe, Fábio? Eu acho que é o grande impulsionador de tudo. Eu acho isso incrível e ele fala assim da minha admiração. Tem uma frase que diz assim que o sucesso é você ter a coragem de ser quem você veio no mundo para ser. E a sua permissão dessa liberdade, dessa autenticidade, ela meio que causa a sua assinatura em toda a sua obra, né, na sua história. E quem está em casa assistindo, onde você estiver assistindo, em que momento da sua vida, cara, é assim, às vezes a gente tenta se encaixar num contexto, mas esquece quem a gente é e qual é o contexto certo, né? Criar as oportunidades, que o bom profissional aproveita as oportunidades, o melhor profissional as cria, né? Vai, mete as caras, explora de um jeito, não deu certo, coloca, abrir, Mini é um empresário de sucesso, mas já teve uma empresa que não deu certo 6 meses, mas já teve outra que não foi. Não importa, importa é a próxima jogada, o que você aprendeu, o que você cresceu. Miriam, gratidão, te ver é bom demais, super feliz por tua história, gratidão por você estar aqui com a gente. Obrigada, Fábio. Eu acho que eu vou sair daqui já com o meu título do livro. Ah, é? É. Sabe qual é? Diga. Nunca é tarde para recomeçar. Uau, sensacional, sensacional. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para nada. Você pode ter a idade que for, você pode estar no momento que for, mas eu acho que acreditar que a mudança vem sempre para melhor é o ponto-chave. Pois é. Nunca é tarde, é o título do meu livro. Nunca é tarde. Eu me despedi, vou me despedir de novo, porque na verdade não tem vontade de me despedir de Miriam. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando com você. Sensacional. Prazer, Fábio. Prazer todo meu, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite e estar aqui com a gente. Sucesso. Espero e tenho certeza que vocês curtiram, gostaram essa aula de empreendedorismo com quem faz de verdade, sem tanta teoria, mas essa é a vida real, com pessoas reais, é assim que a coisa acontece. Então, nos siga, envie esse vídeo para quem, eu quero empreender, alguém que está no CLT, alguém que pensou em empreender, compartilhe esse vídeo, curta, assina lá o sininho e a gente se encontra no próximo Quem Decide. Valeu!